A passagem de hoje é Salmo 37, versículos 1 a 6. Vamos ler juntos. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Porque cedo serão ceifados como a erva, e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Amém. Muitas vezes, nossos corações são cativados ao olharmos para as coisas que estão diante de nós. Creio que o momento em que sinto isso mais intensamente é quando estou dirigindo. Às vezes o trânsito fica completamente congestionado. Olho para frente e vejo que a minha faixa não se move, mas a faixa ao lado parece estar totalmente livre. Então, rapidamente ligo a seta e mudo de faixa. Mas o estranho é que, assim que mudo para a faixa que parecia livre, ela de repente para, e a faixa que eu acabei de deixar começa a fluir. Tenho certeza de que não sou só eu, mas muitos dos irmãos já passaram por isso. Assim, ao tentar ir mais rápido, mudando de faixa para lá e para cá, acabamos presos no trânsito, frustrados, e chegamos ainda mais tarde. Nesses momentos, percebemos algo. O que está diante dos nossos olhos não é tudo. A mensagem que o salmista nos transmite hoje é exatamente esta. O poeta está observando a prosperidade dos ímpios. No versículo 1, ele diz que os sentimentos que surgem ao observar a prosperidade dos ímpios são a indignação e a inveja. O que é a indignação? É negar a nossa própria vida. Olhar para a nossa vida com desprezo, dizendo: por que sou assim? Isso é indignação. E o que é a inveja? É olhar para a vida dos outros com admiração excessiva. Hoje, o salmista está dando uma mensagem para aqueles cujos corações fervem de indignação e inveja ao ver a prosperidade dos ímpios. Ele afirma categoricamente: não há necessidade de se afligir ao ver a prosperidade dos ímpios. Na verdade, a afirmação aceite a prosperidade dos ímpios pode ser difícil de engolir. Se, aos nossos olhos, os maus sempre se dessem mal e os bons sempre prosperassem, nossos corações não se magoariam nem se sentiriam injustiçados. Mas a realidade em que vivemos não é assim. Pelo contrário, os maus prosperam e têm sucesso, enquanto aqueles que vivem com fidelidade, honestidade e bondade diante de Deus parecem viver com tantas dificuldades. A realidade de nossa vida é que vivemos sofrendo perdas. Ao observar essa situação, um pensamento surge naturalmente em nossos corações. Por que eu tenho que ser o único tolo a sair perdendo? Não posso simplesmente fechar os olhos e agir como os ímpios? Eles vivem assim e se dão bem. Por que eu preciso viver de forma tão correta? Assim, lamentamos nosso coração e a indignação começa a surgir. O salmo de hoje responde claramente a essa pergunta. Embora pareça que os ímpios prosperam diante de nossos olhos agora, esse não é o fim. O versículo 2 diz o seguinte: o salmista diz: os malfeitores cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Isso não é apenas um consolo para nossas emoções. A confissão do salmista hoje é uma confissão de fé em Deus, o justo juiz. É uma confissão de fé que Deus nunca deixa a injustiça impune e que chegará o tempo em que Ele julgará com justiça. Se nos lembrarmos e crermos que certamente haverá um dia em que estaremos diante do tribunal de Deus, haverá necessidade de nos angustiarmos com a prosperidade temporária dos ímpios nesta terra? A confissão de Davi, o salmista de hoje, é que não há necessidade alguma. Então, como devemos viver, sabendo que o que vemos não é tudo, e que a justiça e o juízo de Deus são certos? O texto de hoje nos apresenta claramente a direção para nossas vidas. Se olharmos para o versículo 3,
Está escrito: confia no Senhor e faze o bem. Aquele que pode nos fazer prosperar é somente um, Deus. Se minha vida vai bem ou mal, não é um problema que eu deva segurar e lutar, mas depende de em quais mãos a soberania da minha vida está. Quem é o soberano da minha vida agora? Por isso, hoje Davi nos diz: confia no Senhor. O que significa confiar? Significa apoiar-se, entregando-se completamente. Significa pegar a minha vida, meus bens, a mim mesmo que vivia apoiado no mundo, e mudar para uma vida que se apoia em Deus. Confia no Senhor significa que nos entregamos a Deus. Com nossos lábios, sempre oramos e suplicamos: eu entrego a Ti, ó Deus. Mas não é verdade que, em nossas vidas, nós carregamos a preocupação, nós suportamos a ansiedade e tentamos nos responsabilizar pelo resultado até o fim? Pense em quando você pega um avião. Nenhum passageiro embarca carregando bagagem na cabeça, nas costas ou nas mãos. Ninguém fica segurando, carregando ou suportando essa bagagem enquanto está sentado em seu assento durante o voo. Todos, ao chegarem ao aeroporto, despacham suas malas no compartimento de carga, entram com o coração leve e, então, confiam a viagem ao piloto, sentando-se em seu lugar designado até o destino. Eles viajam de avião com o coração leve, de forma segura e confortável. O que temos a fazer é ir e sentar no lugar que nos foi designado. A fé é a mesma coisa. Entregar não significa tornar-se irresponsável pela vida. Não é uma irresponsabilidade de simplesmente jogar tudo para o alto, dizendo: agora não quero mais saber, Deus vai cuidar de tudo. Mas é um ato de confiança em Deus. Quando despachamos nossa bagagem para um voo, ficamos ansiosos? E se eu não conseguir encontrar? E se alguém roubar? Não pensamos assim. Sabemos que, mesmo que ocorra um problema, existe um sistema para nos compensar. Por isso podemos entregar com ousadia. O ato de confiar em Deus é exatamente isso. Entregar a Deus e, em nosso lugar na vida, o que devemos fazer é praticar o bem. Davi diz que devemos entregar a Deus e viver praticando o bem no lugar da vida que nos foi confiado hoje. A verdadeira fé não é confessar "eu creio" apenas com a boca, mas entregar nossa vida a Deus e viver fielmente no lugar da vida que nos foi dado hoje, fazendo da fidelidade o nosso alimento. Fé é confiar que Deus cuidará da nossa vida quando nos dedicarmos à vida que Ele nos confiou. Amados irmãos, sempre seguimos olhando apenas para o caminho que está à nossa frente. Olhamos apenas para os problemas diante de nós, a prosperidade diante de nós, as coisas que invejamos diante de nós, e continuamos mudando de caminho. Se um caminho parece um pouco mais rápido, nosso coração vacila. Se parece um pouco bloqueado, nosso coração começa a ficar ansioso. No entanto, Davi, o salmista, diz assim nos versículos 5 e 6: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará, e ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Amém. Nós sempre caminhamos olhando apenas para o caminho diante de nós. Vivemos em constante preocupação e ansiedade, sem saber o que fazer. Mas Deus é diferente. Deus não é aquele que vê o caminho, mas aquele que faz o caminho. A pessoa que entrega seu caminho a Deus, que o criou, mesmo que pareça lento ou um desvio, poderá caminhar pelo caminho mais rápido, mais seguro e mais perfeito. Portanto, fé não é procurar um caminho que pareça melhor, mas apegar-se a Deus, aquele que faz o caminho. No lugar da vida que Deus nos confiou, mesmo que seja difícil, cansativo e que surja inveja e queixa, a fé sobre a qual Davi fala hoje é viver praticando o bem que nos foi dado, olhando firmemente para o Senhor. Amados irmãos, no dia de hoje que nos foi dado, creiamos que a prosperidade de nossa vida depende de Deus e pratiquemos o bem, mesmo que pareça que estamos perdendo. Confiemos no Senhor, mesmo que pareça um lugar bloqueado.
acreditando que aquele que fará o acerto de contas no final da vida é Deus, que o nosso dia de fé, o meu e o seu, seja um dia de agir com honestidade, fidelidade e sinceridade no lugar que o Senhor nos confiou, em nossos lares, trabalhos, igrejas e com nossos vizinhos, em vez de invejar a prosperidade dos ímpios que vemos diante de nós. Em nome do Senhor, eu os abençoo. Amém.